Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um canal Sem Enrolação. É o seguinte, galera, ouro subiu, recorde, e o Bitcoin também subiu muito, apesar dessa última quedinha. E aí começou uma briga na internet da turma do ouro contra a turma do Bitcoin. Um é melhor, outro carrega, outro não sei o que, outro confisca, outro derrete, outro tem meteoro. Começou uma briga do caramba, a turma do ouro e a turma do Bitcoin, e muita gente começou a me mandar essas tretas e me perguntar, Charlão, o que é melhor, ouro ou Bitcoin? E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Vou fazer o resumão da semana, mas no final eu vou dar o meu veredito. Quem é melhor, por que é melhor, e se eu tivesse que escolher apenas um agora, qual eu escolheria? Mas antes de tudo isso, você já sabe, se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho. Essa semana teremos vídeos sobre meu novo aporte da carteira. Vídeo da carteira tá super bacana, então já se inscreve aqui e me diga nos comentários. Você, se recebesse agora 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões e tivesse que investir em apenas um dos dois, ouro ou Bitcoin, e deixar parado por alguns anos, em qual você investiria? Vou repetir, se você tivesse que escolher entre ouro e Bitcoin, só pode um, vai ficar parado por anos, qual você escolheria? Me diga nos comentários agora, não vai deixar no final, quando eu der a minha opinião, então já vai colocando aí e no final eu vou falar qual eu escolheria e por quê. Lembrando que eu tenho podcast todos os dias no Spotify, alguns dias, inclusive com 2 episódios para você ficar bem informado. Sem enrolação, bora falar sobre a semana, antes de explicar tudo sobre ouro e Bitcoin. E FIX nas máximas, muito bacana. Quem investiu em fundos imobiliários não está reclamando. Ouro também, apesar dessa quedinha aqui, está num patamar muito interessante, 2.166 dólares. As principais bolsas subiram na semana, menos a bolsa de Xangai. Mas o resto Dow Jones, Nasdaq, S&P, tá cheio de bolsa na máxima, a brasileira ainda não. Por aqui o dólar subiu, mas subiu pouco, fechou a 4,99 e o Bovespa caiu, mas caiu muito pouco, tá? Não dá para reclamar. O dólar continua num patamar interessante, se o governo fizer cagado isso pode disparar, não é nenhuma recomendação, mas eu acho que tá num ponto interessante para investimento, principalmente investimento no exterior. E o Ibovespa, conforme eu disse, cai um pouquinho, mas está ali parado há um tempo, né? Se a gente der uma olhada aqui para trás, janeiro, fevereiro, agora março, tá num marasmo. O mercado sabe que a bolsa está num ponto interessante. Só que as cagadas do governo e o medo, a insegurança jurídica, isso tudo está impedindo o investidor estrangeiro de aportar. Então, se o governo tivesse calado, a bolsa já estava aí nos 140, 142 mil pontos, que ainda pode chegar, tá? Ainda pode chegar. Em relação ao Bitcoin, caiu 10%, foi ali para 63 mil dólares. O JP Morgan aproveitou para botar um terrorzinho no mercado, vender susto. Cripto pode recuar por causa da realização de lucro dos investidores. O Bitcoin que bateu ali os 63 mil dólares, depois subiu um pouquinho, caiu de novo, depois já subiu. As altcoins também caíram um pouquinho em geral na semana. Lembrando que eu tenho um curso completo de cripto super bacana. Vou deixar o link aqui embaixo. Comprou o curso, ganha a minha comunidade por 1 ano. Então, se você não sabe investir, na boa, aproveita, tá? Com valor bacana, daqui a pouco vai subir, porque estão entrando outros conteúdos, tá? Então, se você não sabe investir, entra lá, são várias aulas. E a gente tem que pensar no seguinte: o Bitcoin caiu para 63 mil dólares, mas ele subiu num rally bizarro. Então é natural uma realização de lucros. O cara que comprou a 30, 35, 40, ele põe um pouco no bolso. E aí o preço cai. Com certeza, alguns caras que venderam em 70 mil já recompraram agora em 63. Não estão dando bobeira. Então o Bitcoin ele teve uma realização, na minha opinião, uma realização saudável, tá? Até falei lá na minha comunidade recentemente que quem estava pensando em investir no Bitcoin quando estava 73, agora 65, nada mudou em termos dos parâmetros básicos, dos fundamentos. Pô, tá muito melhor de investir essa semana do que na outra, tá? Faz sentido isso para você? E o petróleo, que a gente sempre fala aqui também, fechou em leve queda, tá? Mas o mercado está apreensivo com essa questão da Ucrânia atacando as refinarias russas. Se isso aqui aumentar, nós provavelmente teremos algum problema. Então, em relação aos ativos do mundo aí, isso não tem muito o que falar.
sem grandes modificações essa semana. O que mais assustou um pouquinho foi o preço do Bitcoin, mas eu, sem sacanagem, fico feliz, que acho que é uma nova oportunidade de entrada. Ao longo do bull market, do mercado de alta, o Bitcoin vai tendo pequenas quedas de 20%, 30%. Essa é a volatilidade do Bitcoin. Destaques da semana. Aqui no Brasil, acho que o grande destaque foi o corte da Selic, mais um corte de meio. Tá? A Selic já está 10,75. Olha aí a Selic se aproximando dos 10. Deve cair até os 8, 8,5%. Tem gente que fala em 9%, o que pode impulsionar as ações, os fundos imobiliários. Pô, a gente conseguiu ganhar muito dinheiro ano passado com os fundos imobiliários, porque a Selic começou a cair. Eu acho que vai ter uma nova pernada de 15%, 20%, talvez não, um pouco menos. Mas não faz sentido daqui a pouco a Selic 9, 10 e fundos imobiliários pagando isso por ano, os bons fundos. Então é óbvio, tá, que provavelmente algumas cotas vão subir, por isso que o mercado tá aí nas máximas. E faz muita diferença onde você investe seu dinheiro. Eu trouxe até esse exemplo aqui na live, né, que eu fiz da Selic. O dinheiro parado na poupança vai te render 4,08 rentabilidade real e um LCI, LCA na faixa de 5,79, um CDB 5,44. Em termos de valores, olha só, 50 mil investidos na poupança vão te render, né, você vai ter depois de um ano 53.865. Se esse valor for em LCI, LCA, debênture incentivada, mas você tem que entender como se investe nisso, não vai sair fazendo cagada, você teria 54.700. Então estamos falando de uma diferença muito grande se você souber escolher os ativos. Então aprenda a investir, meu filho, pelo amor de Deus, cara. Acompanhe meus vídeos, são 2 a 3 vídeos por semana. Eu ensino tudo aqui. Quer aprender o passo a passo, entra na minha comunidade. Mas assim, não perca dinheiro deixando no local errado, tá? A arrecadação veio com uma notícia positiva, mas a gente tem que tomar cuidado. Bateu recorde, somou 186,5 bi. O ano começou bom para arrecadação, mas cuidado, galera, tem que pesquisar. Então, o que aconteceu? Essa arrecadação veio recorde por causa da taxação dos fundos offshore, tem PIS/COFINS, da retomada da tributação dos combustíveis. Não vai pensando que a arrecadação vai aumentar. E para quem está comemorando, o governo está arrecadando muito mais, é uma boa notícia. A economia não está crescendo assim, não. Então, se o governo está arrecadando muito mais, ele está enxugando o dinheiro da sociedade. Você acha que o governo sabe usar o nosso dinheiro melhor do que a gente? Na boa, bichão, você acha que o governo recolher muito mais dinheiro é uma coisa positiva? Eu não acho. Óbvio que é positivo para tentar zerar o déficit, mas governo com muito dinheiro é certeza de alguma cagada, tá? O Haddad celebrou esse resultado e tem que celebrar mesmo, mas não adianta querer achar que vai chegar no déficit zero, tá? Eu acho muito difícil, tanto que já teve aí bloqueio no orçamento. Uma coisa bacana é que começou a ser negociado o índice do medo no Brasil. Calma, que não é para você ficar com medo disso, eu vou fazer um vídeo, é o VIX do Brasil. Tem um índice lá fora, que é o índice de volatilidade. É uma coisa complexa de explicar, mas eu vou fazer um vídeo e você vai entender. Então tem um indicador que é o VIX e agora esse indicador está sendo negociado aqui no Brasil. Eu acho que eu tenho que fazer um vídeo, talvez investir um pouco para vocês entenderem. Mas sempre que a bolsa tiver uma oscilação muito grande, isso aqui vai mexer e a gente não tinha essa ferramenta antes. Para finalizar o Brasil, o Mauro Cid foi preso depois do depoimento ao STF e eu trouxe essa notícia não para falar sobre ela, mas para falar que as tensões continuam em Brasília, né? Então a presidência, o STF, o governo, eles vão continuar tentando aí uma perseguição na oposição. É isso que dizem aqui, não é a minha opinião. O que eu estou querendo trazer é que as tensões continuam no governo e o investidor externo olha e fala, não sei se eu quero botar meu dinheiro num país instável, tá? Acho que Brasília deveria resolver isso. Como? Aí não é problema meu, a minha área é economia. O que eu estou dizendo é que tem um impacto econômico isso daqui. Então o Brasil foi essa situação no exterior, começando sempre pelos Estados Unidos. Tivemos reunião lá do Fed, mas diferentemente do Brasil,
o juro não caiu. Continua entre 5,25 e 5,50. É um juro muito, muito, muito elevado, que suga todo o dinheiro do mundo. Eu já falei isso aqui 1000 vezes para vocês. Esse juro aqui, americano, suga o dinheiro do mundo e alguns ativos já estão subindo por conta da possível queda desse juro. Em junho, julho, setembro, em algum momento esse juro aqui vai começar a cair. Agora, se os ativos subirem muito até lá, será que quando o juro começar a cair, os ativos vão cair também? Economia é isso, o mercado antecipa. Se forem nessas datas, tudo pode acontecer. E a segunda notícia importante dos Estados Unidos, além dos juros, é que está tendo um rolo do caramba, uma crise muito forte na fronteira, principalmente do Texas, de imigrantes ilegais atravessando. O Biden está deixando isso correr solto, mas está aumentando a violência, a população americana está preocupada. Isso vai pesar muito nas eleições, tá? Então, o Biden tomou uma política de deixar a imigração ilegal rolar solta. Ah, Charlão, não pode ser isso. Pesquisa por você. Você não acredita em mim? Pesquisa aí. E é pior do que você imagina. O Biden criou lá leis ou bloqueou leis que os imigrantes estão passando. Aí o Texas, que é o estado, falou, não, eu vou barrar isso daqui. O Biden e o governo, eles entraram lá na Suprema Corte, outras instituições também, para proibir o Texas de proibir a imigração ilegal. Cara, é até difícil de você acreditar em mim, né? Você deve estar falando, pô, Charlão não gosta do Biden, tá errando a mão, hein? Tá indo muito pra política, tá mentindo. Pesquise, cara. O Biden tá deixando a imigração correr solta, milhões de imigrantes ilegais, milhões. E quando o Texas tentou fazer alguma coisa, eles reclamaram, pô, se vocês fizerem alguma coisa, vocês vão atrapalhar a gente de fazer algo. Tá? Cara, parece mentira. A história vai mostrar isso daqui. Porque nesses milhões de imigrantes ilegais, já estão pegando gente que não é tão boa assim. Não é do bem. Se é que vocês me entendem, é que algumas palavras eu não posso falar aqui. Então, nos Estados Unidos, essa crise nas fronteiras vai dar problema. Tá derrubando um pouco de votação ali do Biden. Isso pode ajudar o Trump. Eu vou trazendo as notícias até as eleições. Depois, temos notícia da Inglaterra. Kate Middleton foi finalmente achada, né? Vamos dizer assim, acabou o mistério. Infelizmente, né? A notícia, na minha opinião, é muito ruim, mas tem ainda um ponto de esperança. Eu gravei até um episódio de podcast que ela tinha sumido, não aparecia desde o Natal, foi fazer uma cirurgia, desapareceu. O rei Charles foi até o hospital também fazer um tratamento. Então, ela estava desaparecida. Infelizmente, ela apareceu, tá com câncer. Não divulgaram ainda o câncer. Eu até falei lá que eu gosto demais do casal, quero que o príncipe vire rei. E ela tem 3 filhos pequenos, né? Então, assim, acho que todo mundo tem que desejar que ela consiga se curar, assim como o rei também. Mas o rei é muito mais velho, ela é nova, tem 3 filhos pequenos. Pô, pelo amor de Deus, que ela consiga se curar. Então, é uma notícia importante. A Charla não tem nada a ver com a economia. Vocês que pensam, cara, vocês que pensam. A hora que o mundo se ajeitar, que as coisas ficarem mais claras, vocês vão ver a importância de tanta coisa que eu falei aqui ao longo dos últimos anos, que o pessoal achou que era a teoria da conspiração. Em Portugal, a centro-direita ganhou a eleição legislativa. Isso afeta também os brasileiros de lá. E eu trouxe essa notícia porque nós estamos vendo a centro-direita ou centro ganhando em vários locais. Holanda, Portugal, Estados Unidos, crescendo no Brasil. Quando você liga na mídia, eles chamam de extrema-direita. Então você entrevista a pessoa e você vai votar em quem? Aí a pessoa, não quero falar. Tá bom, mas me fala um pouquinho do que você acha da segurança. Ah, eu quero mais segurança. Ah, você quer mais segurança? Quero. E o que você acha da imigração ilegal? Não, eu sou contra a imigração ilegal, eu sou a favor da imigração legal. Ah, temos aqui um cara de extrema direita. Por que a pessoa é de extrema direita? Porque ela quer segurança, porque ela quer que as fronteiras sejam controladas. Cara, essa galera da mídia tá muito louca. Então, em Portugal ganhou a centro-direita, em outros locais a centro-direita tá ganhando. Mas quando você entrevista quem votou na centro-direita, não são pessoas extremistas, pelo amor de Deus. É o cara normal, como a gente aqui, cara. Você não quer violência, você quer saúde, educação, você quer que não tenha corrupção. Porra, se isso é ser de extrema-direita,
Quase todo mundo que eu conheço é de extrema direita, quer segurança, quer tudo direitinho. Olha que coisa de maluco. No Japão também tivemos a notícia importante, eu falei, o Banco Central do Japão encerrou a política de juro negativo, menos 0,1, e aumentou isso daí, acabou a política de juro negativo, então saímos do menos 0,1 para 0,1. É pouco, mas é importante. Em relação aos conflitos pelo mundo, Rússia e China vetaram a resolução dos Estados Unidos sobre cessar fogo em Gaza e o Estado Islâmico reivindicou um atentado que até o momento estão falando em 40 mortes, enquanto eu gravo, mas eu já vi notícias na gringa falando em quase 100 mortes. É uma tragédia, tá? No início todo mundo achou que pudesse ser um rolo do Putin, mas parece que não é não. O Estado Islâmico é contra a Rússia, tanto que os Estados Unidos na hora já falou, olha, nós lamentamos isso, tal. Então, todo mundo é contra o Estado Islâmico e o Estado Islâmico não gosta também da Rússia, né? Porque o Putin se dá bem com muita gente do terror, inclusive o Irã, mas com o Estado Islâmico não. E na Argentina, olha que interessante, os títulos argentinos atingiram recorde por causa do Milei, ganhando cerca de 60%. É o mercado começando a acreditar na Argentina. Até o Brasil, ó, o governo Lula estuda importar gás natural da Argentina. Até o Brasil, que todo mundo falou, o Milei vai ganhar, vai cortar as relações. Ele não quer cortar as relações. Ele só se posicionou. Olha, eu sou contra o comunismo, eu sou a favor da segurança, tal. E o cara tá ali fazendo o governo dele. A mídia tá tentando a qualquer custo também falar mal da Argentina, aumentou a pobreza, aumentou tudo. O cara tá 3, 4 meses, cara. Culpa dele ter aumentado a pobreza. Nem aumentou a pobreza assim. Nem dá para em 3 meses o cara criar esse caos todo. Mas por enquanto, as notícias são positivas da Argentina e eu tenho impressão, vocês me acompanharam lá, né? Eu fui no primeiro turno, fui no segundo turno, vou de novo daqui a pouco e vou explicar o motivo. O que acontece, cara? Se o Milei der jeito na Argentina, deu um pouco de jeito, o capital vai para lá. A galera vai começar a investir lá. Fábrica, uma porrada de coisa. O dinheiro indo para lá, a economia melhora, entra mais dinheiro, cai o desemprego. Cara, a roda começa a girar de novo. Tem muito dinheiro no mundo agora, presta atenção no que eu vou falar, tem muito dinheiro no mundo e quando o juro americano cair, vai ter dinheiro pra cacete no mundo. Por isso que eu digo, cara, o governo brasileiro tinha que estar vendendo o Brasil pro mundo. Venha pra cá, tem segurança jurídica, não tem corrupção, deixa a Petrobras, deixa o Correio, deixa o Banco do Brasil, cada empresa ser gerida profissionalmente. Cuida do Brasil. Quer ver um negócio que se ajeitasse ia melhorar demais o Brasil? Quem é carioca vai concordar comigo? A segurança. Além da nossa segurança, que está aqui, o brasileiro se ferrando, 50, 60, 70 mil homicídios por ano, além desse problema, o turista deixa de vir. Então você pega o Rio de Janeiro, por exemplo. Se fosse uma cidade extremamente segura, quantos milhões de turistas não viriam? Quantos milhões? Cara, e turismo é dinheiro na veia. É Uber, é táxi, é casa de saliência, é churrascaria, é vendedor de caipirinha, é o mágico, é o cara que vende bugiganga. E o cara chega no Rio, vai pro interior do Rio, sobe pro Nordeste, desce pra Serra Gaúcha. O Brasil, meu irmão, puta, cara, a gente podia estar com dinheiro pra cacete só do turismo. Vai no Maracanã, assiste um jogo do Vasco. Cara, pô, o cara vai torcer pro Real Madrid e pro Vasco. A partir de agora, pro Barcelona e pro Vasco. Porra! Então, mas esse dinheiro não vem. Porque o turista francês vem aqui, é esfaqueado na lagoa, o outro toma um tiro na praia de Copacabana, rouba uma corrente e tal. Aí não dá, meu amigo. Então, esse dinheiro que está indo para a Argentina poderia estar vindo para o Brasil. Com isso, eu encerro aqui 4 minutinhos e meio esse giro pelo mundo. Agora vamos falar sobre ouro e Bitcoin, tá? Essa discussão, tá todo mundo brigando. Eu fiz um resumo. Não dá para falar tudo em 3, 4 minutos. Eu vou resumir bem a minha posição sobre ouro, Bitcoin, os pontos negativos, positivos, para que no final eu diga, se eu recebesse hoje 10 milhões e tivesse que deixar parado por 10 a 20 anos, eu escolheria ouro ou Bitcoin. Eu vou me justificar para vocês. Espero que você já tenha colocado nos comentários a sua opinião. Então vamos lá, ouro e Bitcoin. Lembrando de novo que eu tenho meu curso de cripto, se você não sabe investir. Falando primeiro do ouro e da prata no último ano,
foi um movimento muito positivo, tá? O ouro subiu quase 10% e a prata subiu 7%. Um ano pro ouro quase 10 é coisa pra cacete. Já o Bitcoin e o Ethereum, eu trouxe o Ethereum aqui a título de comparação, o Bitcoin subiu 127%, mesmo com essa queda já, e o Ethereum quase 85%. Então nesse ano, aliás, todo mundo ganhou dinheiro esse ano, né? A gente ganhou muito dinheiro, não teve nada caindo esse ano. Bom, tanto o ouro quanto o Bitcoin foram muito bem nesse ano. E se a gente abrir essa janela para 5 anos? Os dois foram bem? Quem foi melhor? Olhando em 5 anos, prata e ouro, eles subiram entre 60% e 65%. Galera, na boa, acho que vocês não fazem noção do que é 65% no ouro em dólar. É muito dinheiro. Porque os caras que têm reserva nisso daqui, milhões e milhões, bilhões de dólares, você ganhar 60%, 65% em 5 anos é um dinheiro que não acaba mais. Ok que em alguns horizontes de tempo, em algumas janelas, o ouro não bate inflação. Não bateu em alguns momentos. Mas, recentemente, a gente pode perceber aqui que foi um bom investimento. Vamos olhar o Bitcoin? Mas em 5 anos é cruel mostrar o Bitcoin contra qualquer coisa. Talvez a Nvidia chegue perto do Bitcoin ou bata nos últimos 5 anos. Qualquer outra coisa fica difícil bater. Olha só, Bitcoin subiu 1.500% e Ethereum 2.384%. Então estamos falando de 1.500%. Isso se eu expandir aí é que nada bate. Então, a grosso modo, você já poderia chegar na sua conclusão. Ah, Charlão, porra, ouro 60, Bitcoin, Ethereum 2.000. Eu prefiro então isso daqui. Calma, porra. Quando você faz essa comparação por um indicador, por uma característica, por uma qualidade ou por um defeito, você está comparando banana com laranja. Não se compara banana com laranja. Você tem que olhar tudo, chegar a uma conclusão de para que você quer isso, por que você está investindo nisso, e aí sim você vai ter uma resposta. Não dá para falar eu prefiro isso ou aquilo, sem todos os dados e sem saber para que você quer. Eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que você conseguisse pegar e tá aí, essa máquina do tempo. Quem é da minha idade vai lembrar desse filme incrível, De Volta para o Futuro. Aparece uma máquina do tempo dessa. Agora, você tem que entrar. E aí o cara te pergunta, você quer levar um pendrive com Bitcoin? Uma Ledger, uma Nano, uma, sei lá, qualquer coisa dessa? Você quer levar Bitcoin ou você quer levar uma barra de ouro? Você não sabe para onde você vai voltar. Você vai levar o quê? É óbvio, pelo amor de Deus, que você vai levar uma barra de ouro. Porque se você voltasse no tempo, chegasse lá em 1500, no ano 0, você estivesse lá em Jerusalém, andando, passando os romanos e tal, tá no ano 0 ali, no ano 1, 2, 3, fosse comprar alguma coisa, um jarro de vinho, você vai pagar com o quê, cara? Se você tiver ouro, você vai dar um jeito, fazer uma moeda, levar para alguém, transformar em alguma coisa. Com ouro você se vira. Agora, se você disser lá em Jerusalém, no ano 5, que você quer comprar a jarra de vinho e der um código ou alguma coisa de Bitcoin, os caras vão te empalhar lá, porra. Enfiar uma flecha, te crucificar, fazer qualquer coisa contigo. Apedrejar, qualquer coisa. Então, ao longo do tempo, você já está percebendo que tem uma coisa que sempre vai funcionar. Se voltasse em qualquer era, em qualquer lugar, o ouro iria funcionar. Eu não vou discutir a prata, tá? Senão a gente vai ter que ficar comparando 3, 4, 5, 6 coisas. Eu só quero comparar 2. Então, ao longo do tempo, olha só, egípcios, gregos, romanos, porra, muito antes de Cristo, nós já tínhamos os maias, a civilização maia. Em todos os locais que tivemos escavações, os egípcios aí, cheios de ouro, eram enterrados com ouro. Na história, em todos os locais, todas as civilizações, em continentes diferentes, o ouro tinha valor. Muitas vezes o ouro sendo a moeda.
diluído um pouco também, sendo a moeda. O ouro era importante. Hoje, antes que você me pergunte, o ouro é importante para investimento, para dinheiro, para tudo, até alguma coisa de eletrônicos, mas o forte mesmo ainda é como algo que vai ter um valor para você carregar com segurança. Eu consegui alguns indicadores mais recentes, do ouro que a gente tem, 42% investimento, 34% joia, 17% estão com os bancos centrais e um pouquinho só usado em tecnologia. Eu achei até que fosse mais. Não chega a 10%. Então, o ouro é utilizado pelo valor, não pelo uso. Muita gente me fala, poxa, o ouro vai valer sempre muito mais, porque estão usando em bateria de carro, em eletrônico e tal. Não é o que está me indicando aqui. Se alguém souber de mais informações, deixe nos comentários. Eu estou sempre aberto a um erro, alguma coisa, a falar. Eu nunca vou acertar tudo. Eu estou sempre aprendendo. Mas a gente viu aqui, com fontes seguras, que o ouro é o valor, não é o uso exatamente dele. E que os bancos centrais têm uma reserva muito grande, com destaque para Estados Unidos, como o maior detentor de reservas de ouro, depois Alemanha, Itália, França, Rússia, China, Japão, Índia. Inclusive, eu fui olhar nos últimos anos e os bancos centrais estão comprando toneladas de ouro. Eles têm aumentado as reservas. Olha só, o Banco Popular da China continua a ser o maior comprador de ouro, isso em 2023, e os bancos dos mercados emergentes também. Vocês estão entendendo? Bancos de mercados emergentes estão comprando ouro. Por que eles estão comprando ouro? Esse é o grande ponto. Porque provavelmente eles querem ter ouro como uma alternativa ao dólar. Tanto que tem aquela história dos rumores que circularam ano passado sobre uma possível moeda dos BRICS. O próprio Lula é extremamente favorável a uma moeda única para combater o dólar. Por isso que eu digo, o Lula tinha que estar preocupado com assalto em Copacabana. Está preocupado com a dengue, 2 milhões de casos. Está preocupado em combater o dólar. Mas essa preocupação do Lula de combater o dólar não é só dele. Muitos países estão se juntando para combater o dólar. Como combatendo o dólar? Você fica meio sem parâmetro? Cara, se não existir o dólar, o que vai ter valor? A galera está se abraçando no ouro. Da mesma forma como eu expliquei para vocês que ao longo do tempo, em todas as civilizações, períodos, locais, todo mundo usou ouro. Então agora, num momento de incertezas, pandemia, guerra, invasão, petróleo, se eu sou um país e tenho dinheiro, eu preciso ter uma reserva de ouro. Se você fosse um país, você não teria agora uma reserva de ouro? Tá maluco, cara? E esse grupo de países que começou como BRICS está se expandindo. Estão entrando mais países, estão entrando, formando um eixo. E esse eixo está comprando o quê? Comprando ouro, bichão. Pelo menos aqueles países que podem. Olha aí o grupo dos BRICS+. Essa lista está aumentando. Então, na expectativa do fim do dólar, da queima do valor do dólar, o pessoal tem comprado ouro. O pessoal tem comprado ouro. Ninguém quer utilizar uma moeda da China ou da Rússia. Você não confia nesses caras aí, no Xi Jinping ou no Putin. Você não confia neles. Mas se criar uma moeda, que é uma cesta de moedas de país e tal, é capaz do pessoal começar a usar. E aí o Putin e o Xi Jinping, eles vão conseguir manipular essa moeda, porque eles serão os países mais fortes e cheios de bomba nuclear. Você vai discutir com eles? Não tem como discutir com esses caras. Então, o fim do dólar na cabeça dessas pessoas, que ainda não começou a despencar o uso do dólar, mas o fim do dólar na cabeça dessas pessoas estimula a compra de ouro, pelo menos de um pouco de ouro, enquanto nós temos incertezas. Você precisa entender isso. Vai acompanhando o raciocínio. E ter ouro também tem problemas. Vamos para os pontos negativos. Eu falei só ponto positivo. Há 88 anos, essa matéria é de 2021, os Estados Unidos estavam confiscando ouro de seus cidadãos. Então eles tiveram uma lei. Olha só, tudo começou com a famigerada Ordem Executiva 6102, emitida pelo presidente Franklin Roosevelt, que determinou que todos os cidadãos estadunidenses, isso aqui é coisa de comunista falar assim, deveriam entregar o seu ouro ao Fed, o Banco Central. E aí a população entregou para o governo ter mais ouro, o governo pagou 20 e depois o ouro foi para 35. Olha a pica. Então o governo pode confiscar o seu ouro,
Ah, o meu ouro não vão confiscar. É uma lei, bichão, é uma lei. Então, da mesma forma que eu falei que o ouro tem se valorizado, porque os países querem, estão sem confiança no dólar, estão sem nada, eu já mostrei um ponto negativo. Tem problema de confisco. Outro ponto negativo, que você só viu aqui no meu canal, ninguém mais fala sobre isso, são os meteoros de ouro. Principalmente um meteoro que dizem que tem 10 mil quatrilhões de dólares. Só que, se você parar para pensar, que se alguém conseguir atingir esse meteoro para extrair o ouro, esse ouro vai vir para o mundo, ele não vai ter esse valor, porque o valor do ouro vai despencar. Então, se conseguirem explorar ouro no espaço, quando estiverem explorando, o próprio preço do ouro vai despencar. Ou pior, cara, pior. E eu estou estudando sobre isso. O que aconteceu aqui na época das navegações? O próprio estudo que eu li aqui, eu mostrei, fala sobre isso. Os espanhóis pegaram ouro pra cacete, eram navios e navios chegando com ouro naquela época. As moedas eram de ouro. Então, como chegou muito ouro, todo mundo com ouro, o que vocês acham que aconteceu com o preço dos produtos na Espanha quando chegou ouro? O preço de tudo disparou. Então, as pessoas acham que economia, acontece uma coisa, fica naquela coisa. Não, não fica circunscrito a isso. Se acharem um meteoro de ouro, esse daqui, e trouxerem para cá, vai dar uma cagada na economia mundial, daquelas que ninguém vai entender nada. Só você que acompanha o meu canal. Então, encerrando o ouro, para a gente acelerar, pontos muito positivos. Se provou ao longo do tempo, você pode entrar na máquina do tempo com ouro, todas as civilizações usavam, tudo. Banco Central está comprando. Mas tem vários problemas também. Eu não vou me estender, porque senão eu ficaria aqui horas falando sobre os problemas do ouro. Já em relação ao Bitcoin, porra, cara, os ETFs do Bitcoin estão nas máximas, ou seja, agora o mercado financeiro consegue entrar muito bem no Bitcoin. Eu depois posso falar um pouquinho mais sobre isso. Mas todos os ETFs estão tendo entrada, principalmente o ETF da BlackRock, menos o da Grayscale, tá? Mas tem a ver com tarifa, tá? Os outros todos estão crescendo muito. Tanto que a BlackRock malandrinha, olha só, após ETF de Bitcoin, BlackRock planeja oferta de fundo de ativos tokenizados. Então a BlackRock entrou no mercado de Bitcoin e já tá olhando outros mercados. Porra, tem tokenização, caralho e tal. Esse mercado tá crescendo. Era um mercado que há 4, 5 anos o YouTube estava aqui deletando meus vídeos, eu quase perdi um canal, um dia eu te explico isso. Eu tenho outro canal aqui que eu tive que baixar os vídeos, 250 vídeos, tá? O YouTube ameaçou tirar o meu canal. Começou a me dar strike. Na época ele não gostava de cripto. Os bancos fechavam conta. Então nós saímos em 5 anos de um cenário em que utilizar Bitcoin era mal visto. Ih, esse cara mexe com Bitcoin, cara. Para um cenário onde a BlackRock está investindo, está criando outros ETFs. Melhor do que isso, olha só, maior fundo de pensão do mundo considera investir em Bitcoin. Então, fundo de investimento de pensão do governo do Japão, que é o maior fundo de pensão do mundo, está considerando investir em Bitcoin. Lembrando que os japoneses já estão aí com 150 anos e vivendo mais. Então, o Bitcoin, para a gente encerrar as qualidades e falar dos defeitos, ele tem muitas qualidades. Eu poderia ficar horas também falando pontos positivos. E os pontos negativos? Primeiro ponto, quem inventou essa merda, meu irmão? Quem começou com isso daí? Continuam pesquisando, né? Tanto que recentemente, ó, pioneiro do Bitcoin, Hal Finney não é Satoshi Nakamoto, sugere nova investigação. Então, um dos caras que todo mundo achava, foi ele. Não foi. Então, quem inventou? Quem inventou o Bitcoin? Quem apertou o botão on, ligar, começar? Ninguém sabe, cara. Então tá todo mundo usando um negócio que ninguém sabe quem fez e quem tem boa parte ainda dessas moedas. Então esse é o primeiro ponto negativo. Segundo ponto, computação quântica. Olha os malucos desenvolvendo aí. Nós estamos próximos, 5 a 10 anos no máximo, da computação quântica. O que vai acontecer? Eu também estou estudando sobre isso. Tem várias empresas desenvolvendo esses supercomputadores que, teoricamente, vão poder quebrar as chaves do Bitcoin. Tudo bem que se desenvolverem mesmo esses computadores, a última coisa que a gente vai se preocupar é o Bitcoin.
Porque se quebrarem as chaves de tudo, vai ser senha de banco, nude, tudo voando por aí. A última coisa que você vai se preocupar é o Bitcoin. Mas esses supercomputadores são perigosos. Por outro lado, se esses supercomputadores podem atacar o Bitcoin, com certeza a turma que cuida do Bitcoin vai fazer com que eles protejam os Bitcoins também. Então é isso que eu penso. Pô, um supercomputador joga dos dois lados. Não é só de um lado. A não ser que alguém descubra um supercomputador e fique na moita, que não é o que vai acontecer. Mas é um perigo. Outro ponto positivo. Tem um ponto positivo dentro do negativo. Eu vi aqui, ó, que a Microsoft anunciou a abertura de um serviço nessa linha da computação quântica. Parece que a Microsoft também está metida nisso. Então já acho que vai travar, vão meter um Windows, vai ficar atualizando o computador quântico lá. Então, se for a Microsoft, eu estou um pouquinho mais tranquilo. Mas brincadeiras à parte, é um dos perigos essa história da computação quântica. Também tem uma ala que diz que o Bitcoin estimula a corrupção. Já estamos chegando no fim. Só que aqui no Brasil, olha o dinheiro aí. Vocês lembram daqueles 51 milhões de dólares que acharam lá num apartamentinho? Então, eu não acho que o Bitcoin estimula a corrupção. Eu não acho. Eu acho que o que estimula a corrupção é a falta de punição. Mas os governos querem estrangular tanto o Bitcoin quanto o ouro. Eles não querem que nada seja transacionado que não passe pelos governos. Para eles pegarem um pedaço, controlarem o que a gente faz ou não. Tanto que na China, olha só, como os semáforos da China usam reconhecimento facial para identificar infrações. Leis rigorosas asseguram à China controle social da internet. Então, no futuro, você vai estar aqui dirigindo o carro em São Paulo, passou num radar, te multou, já debitou via Pix da tua conta. Você não vai poder discutir. Você não vai poder discutir. E se tiver um carro te perseguindo? Foi um problema da polícia se tiver um carro te perseguindo. É segurança do Estado. Aí, por você não ter segurança, você tomou uma multa, o governo já tira o dinheiro da tua conta. Notícia fresquinha que eu vou trazer para vocês. Olha isso. União Europeia fecha o cerco contra o uso de dinheiro em espécie e criptomoedas. Então eles vão proibir pagamentos em dinheiro superiores a 10 mil euros, proibir pagamento anônimo superior a 3 mil euros, quase nada. Estão proibindo várias coisas. Então os governos estão de olho em cripto. Conclusão para a gente encerrar. Eu acho que deu para se aprender um pouco sobre ouro, Bitcoin e tal. A gente vai aprendendo o tempo inteiro, eu também, porque eu sou obrigado a estudar, passo horas estudando para fazer o vídeo. Então, conclusão, eu vou resumir pontos positivos e negativos de cada um e dar o meu parecer se eu recebesse agora 10 milhões por 10 anos, onde eu colocaria. Começando pelo ouro, aqui, pontos positivos. Proteção contra crises, proteção contra governos, proteção contra o fim do dólar, o possível fim do dólar, proteção contra uma possível terceira guerra. Você vai ter o seu dinheiro ali para depois vender o ouro e pegar a nova moeda. E a possibilidade de armazenar na sua casa ou em cofres de bancos. Já os pontos negativos do ouro. Possibilidade de confisco, como a gente viu nos Estados Unidos. Novas descobertas, queda no preço, acharam umas minas bizarras. Um meteoro que pode destruir o valor de uma hora para outra. A proibição do ouro, da mesma forma que teve confisco, podem proibir. E a dificuldade de armazenar o ouro. Ele é possível de armazenamento, mas é a segurança. Tu vai deixar 15 barras de ouro na tua casa? Vai se ferrar, pô. Em relação ao Bitcoin, pontos positivos e negativos, aí a gente encerra o vídeo. Bom, pontos positivos, valorização, pode se valorizar demais, valer até $1 milhão cada Bitcoin. Facilidade de investir, é o início do mercado ainda, estamos começando com Bitcoin, pode ser o futuro do dinheiro, não tem fronteiras, todo mundo aceita em todos os países, hoje em dia. Dificuldade de confisco maior e facilidade de transporte. Esses são os pontos positivos. Já os pontos negativos podem um dia proibir, até sob pena de prisão para quem utilizar Bitcoin. Ninguém sabe quem é esse tal de Satoshi Nakamoto. Seria o Putin? Seria a CIA? Seria o Mossad? Quem inventou essa merda do Bitcoin? A computação quântica, que pode surgir e destruir tudo, e um possível confisco também de alguma forma tecnológica. Então expliquei aqui, estamos com 18 minutos de vídeo. E a minha conclusão, vamos lá! Se você me obrigasse hoje, Charlão, toma aqui, 10 milhões, cara. Você vai guardar isso por 10 ou 15 anos e aí você terá acesso. O que você prefere? Eu escolheria o ouro. Vocês sabem por que eu escolheria o ouro? Porque é a prova do tempo. Funcionou nos últimos 10 mil anos, o ouro, nos últimos 5 mil anos, em todas as civilizações até hoje. Então, se fosse para bloquear isso, e eu tivesse que escolher um,
eu escolheria o ouro. E eu acho que vocês entenderam todas as minhas explicações. Eu não sei o futuro das tecnologias, o que vai surgir. Ah, Charlão, eu te dou os 10 milhões e deixo você dividir. Pô, legal, eu dividiria, botaria em coisas diferentes. Mas se eu tivesse que escolher um só, por 10 anos, eu ficaria com ouro. Ah, pode dividir, investir em outras coisas e tal. Puta, bicho, vocês me acompanham. Óbvio que eu vou investir em Bitcoin. Como eu continuo investindo e estou aumentando os meus aportes. Mas essa é a minha opinião. Expliquei os dois. Não comparem, até porque ninguém está obrigando, cara, você a ter uma coisa só. Ninguém está te obrigando. Então, não é uma recomendação, mas na minha opinião, é momento de ter os dois. Cuidado só que o ouro está nas máximas. Eu tenho muito receio de comprar coisas nas máximas. É isso, acho que eu consegui explicar. Agora, se eu fiquei esses 18, 19 minutos falando sobre tudo isso, faça a sua parte. Se inscreva aqui no YouTube. Entre na minha comunidade, tem um curso lá de cripto para você aprender a investir. E saia de cima do muro e me diga, você só pode escolher um dos dois, ouro ou Bitcoin. Saia de cima do muro e me diga aqui nos comentários. É isso. Gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho, até a próxima.